Olá, seja bem-vindo a mais uma prática do Yoga, nesse período em que chamamos Bases do Yoga, onde você será iniciado, teórica e praticamente, no Yoga. Na aula passada, a gente entendeu que o objetivo do Yoga é pacificar a mente. E vimos também que existem muitos métodos, muitas formas de praticar Yoga. Qual é a mais interessante para a gente? Aquela que nos pacifica a mente. Simplesmente isso. Não existe uma melhor do que a outra. A gente viu isso com mais detalhes na aula passada. Nessa aula, a gente vai ver uma perspectiva clássica do Yoga, através de Yoga Sutras, continuando com Yoga Sutras de Patanjali. E nessa perspectiva, a gente vai entender como a gente começa a praticar o Yoga. O que é fundamental, o que é a base realmente na prática do Yoga. Tá bom? Então, primeiro a gente senta numa posição confortável. A gente já viu que a gente precisa de uma posição confortável, uma asana. A gente pode usar um mudra até. Agora o mudra que a gente vai usar é Pranam Mudra, esse gesto aqui, onde as mãos se unem. Então, com esse gesto, vamos unir as mãos, vamos unir as diferentes partes do nosso ser. O lado direito e o lado esquerdo. Unir. E a gente vai entoar o mantra Om. O mantra Om será objeto de estudo em aulas posteriores, tá bom? Inspira. Eu reclino minha cabeça em reverência ao divino que habita em mim. Devagarzinho desfaço as mãos, respiro. Observo a minha respiração. Você pode ficar um pouquinho de olhos fechados ou com os olhos abertos no prolongamento do nariz. As mãos podem ficar em Jnana Mudra ou simplesmente repousando nos joelhos. Deixa teus ombros relaxarem. Respiração somente pelo nariz. O umbigo, ele se recolhe quando o ar sai, se expande um pouco quando o ar entra. E você cultiva um estado de receptividade, não julgamento. O que vier na tua mente simplesmente deixa vir e deixa ir. Não se apega.
como se a gente simplesmente abrisse as mãos. Um passarinho vem, pousa e depois ele vai embora. Outra hora quem vai pousar é uma mosca e depois ela vai embora. Tudo bem, deixa passar, sem julgamento. Respira. Sente a presença do teu corpo, a temperatura do teu corpo, o lugar onde ele está, os pontos de contato do corpo com o chão ou uma cadeira, seja como for. Respira. Deixa a tua língua repousando no fundo da boca. E devagarzinho, eu trago as mãos em prece, sinalizando não o encerramento de uma prática, mas o início de uma prática. Até agora fizemos uma prática formal e daqui para frente seja a prática em toda a vida. Respira. Então vamos entender hoje um pouco o que diz Yoga Sutras, o que é dito sobre yoga, sobre como praticar yoga. Então, como eu falei, tem muitas perspectivas, muitas formas de se encontrar o Yoga Sutras, como se encontrar o yoga, como se praticar o yoga. Existem várias escrituras, uma das mais importantes é a que a gente tem como base aqui, chamada Yoga Sutras, de um sábio, um rishi, chamado Patanjali. Então, nesse texto, ele dá várias possibilidades para a gente praticar, mas ele oferece um conjunto muito especial, chamado Ashtanga. São 8 membros do yoga. Ele diz que o yoga tem 8 membros. Veja, membros são membros e não passos. Então, não é exatamente uma escadinha para a gente subir. Eventualmente, a gente pode usar um membro, depois o outro, não exatamente na ordem com que é dado. E também, se você segue ele na ordem, né, sem se apegar tanto à ordem, mas se você segue um pouco a ordem, você também vai ter benefícios, sem dúvidas. Então, os 8 membros eu vou apresentar para vocês agora. Não se preocupem com os nomes, tá? A gente vai ver os 8 membros durante os 6 encontros e aí vocês vão se familiarizando com eles e eles só se tornam tranquilos para vocês quando vocês tiverem colocado ele em prática verdadeiramente. Aí vocês nem precisam mais decorar, nem lembrar do nome, eles já vão estar vivendo dentro de vocês. Isso é o mais importante. Então Patanjali escolheu como os 2 primeiros membros da prática do yoga os yamas
e niyamas. O que danado são yamas e niyamas? Yamas e niyamas são as condutas éticas. Alguns dizem que uns são condutas éticas com outros consigo mesmo, né? A gente pode considerar assim, mas o mais importante é que são regras de domínio, tanto pessoais, internas, individuais, quanto domínios sociais, né? E óbvio que não é nunca do outro, nem para o outro, mas é em relação com o outro, alguma dessas coisas acontecem. Então, o primeiro dos primeiros yama, o primeiro yama é ahimsa, que significa não agredir, não violência. De alguma outra forma, isso pode ser lido como generosidade também, como gentileza, delicadeza, né? E de uma forma ainda mais profunda pode ser visto até como compaixão, tá? Então, não violência é o primeiro item que Patanjali coloca como um membro do yoga. E por não violência podemos entender a ação que não aumenta o sofrimento de ninguém. Pelo contrário, ela diminui o sofrimento das pessoas. Pelo menos que ela tenha essa intenção de diminuir o sofrimento das pessoas. Então, a ahimsa, a gente pode pensar em compaixão, diminuir o sofrimento. Por quê? Uma ação violenta diretamente aumenta o sofrimento de qualquer pessoa. Claro que há várias formas de violência e algumas até necessárias. Um exemplo clássico é o exemplo do cirurgião, que ele agride o corpo, cortando, retirando partes, ofendendo de certa forma o corpo, para trazer saúde para o corpo. Então ele usa lâminas, ele, enfim, queima determinadas partes do corpo, enfim, faz ações violentas para que possa trazer um benefício maior em seguida. Então, a ação do cirurgião é uma ação compassiva, embora seja violenta. Então, melhor do que entender não violência como simplesmente não agredir, é entender não violência como compaixão. Para mim é uma das melhores definições de violência, porque ainda que eu use algo violento, eu vou criar um benefício maior, né? O budismo ele tem uma vasta literatura sobre a violência, muitos e muitos comentários sobre a não violência, sobre a compaixão. E é dito que os estágios mais elevados de compaixão, eles permitem, são aqueles seres que vivem nos estados mais elevados de compaixão, eles são capazes mesmo de matar alguém para libertar diversas outras pessoas, né? Desde que o benefício seja sempre maior, né, do que o malefício causado. Então, e mesmo de se matar, né, como o Cristo que se ofereceu, Jesus, né, o Cristo como nós o conhecemos, se ofereceu à cruz, agredindo o próprio corpo, dando fim à própria vida, morrendo de fato, para que nós possamos aprender o que é a vida eterna. Então, ele morreu para nos ensinar isso.
E depois ressuscitar, né? Anastasia significa estar pleno. Então depois ele voltou pleno, inteiro, sem que nada faltasse. E é assim que a gente também vai ressuscitar. A diferença é que nós não precisamos morrer de corpo para ressuscitar, para estarmos plenos de Deus. A gente, na prática desse yoga, a intenção é que a gente ressuscite a cada momento, esteja pleno de Deus a cada momento. Tá? Então esse é o primeiro dos primeiros. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, possivelmente você ainda não ouviu falar sobre yoga. Possivelmente. Em seguida a gente tem Satya, que significa verdade, sinceridade. Então note, esses dois são princípios irrevogáveis do yoga: compaixão e verdade, ou amor, a gente pode dizer até amor, né? E verdade, eles são irrevogáveis. Então, sem eles não há prática do yoga. Sem compaixão, amor, verdade, não há prática do yoga. Se eu não estou fazendo algo para o benefício do outro, ainda não é prática do yoga. Se eu estou fazendo algo apenas para me vangloriar, para me engrandecer, para alcançar a vida eterna apenas para mim, uma perfeição de saúde, uma perfeição de corpo apenas para mim, ainda não é a prática de yoga. Muito sábio, o professor Hermógenes ensinava: eu faço yoga para ser melhor para o outro e não melhor do que o outro. Isso muda completamente a nossa visão, acalma a nossa mente, porque quando eu tento ser melhor do que o outro, eu crio uma separação e eu estou em constante conflito e comparação com o outro. Isso cria tensão, estresse e cria também tristeza, desarmonia com o outro. Mas se eu pelo contrário, eu pratico algo para ser melhor para o outro como uma oferenda, não há mais a tensão entre eu e você. A tua felicidade é a minha. Então o estresse diminui radicalmente. Pessoas que sofrem, né, de desarmonias psicológicas precisam aprender isso. Foi a cura que Jesus ensinou. Não estou inventando nada, né? A cura também que o yoga trouxe, não há nenhuma novidade, eu não estou inventando. Você aprende isso e a tua mente pacifica e você encontra cada vez mais o estado de saúde dentro de você. Do contrário, você vai encontrar tensão e vai lutar, lutar e lutar e não vai melhorar. Então, a gente viu não violência, ahimsa, compaixão. A gente viu Satya, verdade. Existem outros 3 e eu não vou me deter sobre eles, tá? Esses 2 para mim são os principais, a partir dos quais todos os outros surgem. Mas se vocês quiserem, a gente vai se aprofundar em um outro momento nesses outros 3. A gente ainda está em yamas, que são Asteya, a Brahmacharya e a Parigraha. Asteya significa não roubar nada. Não queira nada do que é seu, nem o tempo do outro. Não queira nada que não seja seu, nem o tempo do outro você deve roubar. Tá? Brahmacharya significa continência. Significa ter uma ação completamente eficiente em tudo, comer apenas aquilo que é necessário, dormir apenas o necessário, né? Não ultrapassar, posses materiais apenas no necessário. É um ciclo de eficiência energética mesmo da natureza. E a parigraha significa não acumular. Então também
ter somente o que é necessário, tá? Então a gente viu yamas. Dentre os niyamas, a gente tem 2 também, que eu considero os principais, e os outros, eles são muito importantes, mas eles compõem uma estrutura e uma perspectiva de Patanjali para a prática do yoga que a gente vai ver em outro momento, talvez em um curso, não dentro desses 6 dias. Os 2 primeiros são Shaucha e Santosha. Eles são derivados naturalmente dos yamas. A gente pode perceber. Shaucha significa pureza. Veja, há algo mais puro do que a compaixão? Eu não conheço. E a pureza, claro, você pode pensar numa pureza física também. Mas se você tem continência, como a gente viu, que é a eficiência, você vai ter pureza. Então, é um aperfeiçoamento. Para a gente reconhecer, olha, além da eficiência, a gente precisa ter essa pureza. Mas é de certa forma quase repetitivo. É como se Patanjali dissesse, isso é tão importante que eu vou dizer de outra forma para que você aprenda. Então, Shaucha. Em segundo lugar, Santosha. Santosha é contentamento. Então, imagina que se eu já tenho ahimsa, já tenho compaixão, já tenho verdade, eu me contento com o que eu tenho, eu não preciso de mais nada. E o contentamento surge naturalmente. Então, os niyamas, eles vêm como uma derivação dos yamas. Eles podem ser vistos dessa forma. E cultivá-los também pode ser importante, como eu falei. Tão importante que Patanjali dá um nome próprio para eles. Então, Santosha é dizer assim, eu já tenho o que é necessário. Já me sinto bem com isso, não preciso de mais nada. Então, eu não preciso acumular nada mais. Eu não preciso fazer nada além daquilo que é extremamente eficiente para o meu corpo, para a minha vida, para os meus relacionamentos. Assim eu ando numa vida de correção, de Dharma, tá? Que é o que o Yoga ensina. Então a gente viu Shaucha, Santosha, e a gente tem ainda outros 3 que são muito importantes, mas eles vão participar de um outro assunto, de um estudo aprofundado, não desses 6 dias, que são Tapas, Swadhyaya e Ishvara-pranidhana, que significa esforço ardente, autoestudo e entrega da sua vida a Deus. Então, isso é muito importante, mas a gente não vai tratar disso agora. Esses 10 elementos, eles formam 5 primeiros yamas, 5 segundos niyamas. E eles são a base do yoga. Só depois deles, Patanjali fala de asanas. A gente vai falar sobre asanas no nosso próximo encontro. Mas só depois dele, Patanjali fala de asanas, posturas. Então, aí, com eles, a gente pode se assentar. Aí a gente pode... se eu tenho a mente muito agitada, eu não consigo nem sequer vislumbrar um caminho de autoconhecimento, onde eu deva repousar um pouco, contemplar dentro de mim o que está acontecendo e conhecer a verdade dentro de mim. Então, se eu não tenho essa condição, é muito difícil que eu pare, né? A não ser que o meu corpo peça. Algumas pessoas, elas estressam tanto o seu corpo, a sua vida, a sua mente, desrespeitando esses yamas e os niyamas de alguma forma, que elas desenvolvem casos agudos, são as síndromes, né? E a pessoa passa a ter crises de ansiedade, de pânico, de algumas fobias que surgem também com isso, porque significa que esses yamas e niyamas foram desrespeitados e que, portanto, um bom tratamento é voltar para eles, tá? E praticá-los intensivamente, com toda a atenção, com todo o esforço, com toda a sinceridade.
Ah, mas olha, a minha verdade não é tão sincera, a minha fé não é tão sincera ainda. Eu sei disso, eu reconheço. Tudo bem. Começa de onde você está e segue adiante. Então, a gente agora vai partir para a nossa prática de corpo e depois fazer um relaxamento. Bem, agora que estamos de pé, vamos fazer algumas atividades, alguns exercícios. Agora que a gente já aprendeu um pouco sobre de onde vem essa prática, né? E o que antecede, que são os princípios éticos. A gente entendeu, teve uma visão sobre os princípios éticos. A gente pode agora começar a mover o nosso corpo. Então se diz assim que o princípio ético ele vem antes também porque quem não tem um pouquinho de ética não tem nem vontade de parar um pouco para cuidar de si. E aí, como você já fez essa escolha, vamos agora nos voltar para o cuidado de si. Então, afasta um pouco os pés na largura dos teus quadris. Eu afasto os calcanhares e afasto os pés. Estico os braços, ergo o tronco. A minha parte frontal, eu ergo. A parte anterior, eu desço. Então há um certo movimento para baixo aqui e um movimento para cima aqui. O umbigo está bem recolhido. Os pés bem afastados. Eu inspiro, suspendo os dedos dos pés. Mantenho, respira nessa posição. Engaja teus joelhos, tuas rótulas, coxas, quadris engajados, glúteos engajados, braços esticados, inspirou, expirou, desce os dedos no chão. E aí quando descer, desce espalhando os dedos no chão, enraizando. Faz uma pausa depois da expiração, inspira, ergue os calcanhares, pausa, expira, desce os calcanhares. Pausa, inspira, suspende os dedos. Pausa, expira. Expira, enraizando os dedos no chão. Pausa, inspira, suspende os calcanhares. É uma pausa de um instante, um segundo. Pausa, expira, desce os calcanhares. E aí quando o peso estiver no calcanhar, pausa, significa que você expirou. Inspira, suspende os dedos. Pausa. Expira, desce os dedos. Pausa. Inspira, suspende os calcanhares. Pausa. Expira, desce os calcanhares. Pausa. 13 voltas, né? Vamos fazer 5. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. 5 voltas. Agora a gente vai fazer alguns aquecimentos. A gente já mexeu um pouquinho com tornozelos, pernas, já aqueceu um pouco. A gente vai mexer com movimentos circulares. Ó, circulando os tornozelos. Primeiro, passa o peso para o pé esquerdo e tira o peso do pé direito e circula o tornozelo 5 vezes. Movimentos redondos, o máximo possível. Imagina que você vai desenhando círculos com as articulações, tá? E retorna. 5 vezes indo, 5 vezes vindo. Seja lá para onde for.
Passa o peso para o pé direito e troca. Da mesma forma, 5 vezes para um lado. Mantenha tua coluna erguida, umbigo recolhido. E volta. 5 vezes voltando. A gente vai agora dobrar os joelhos e às vezes eu uso essa técnica para fazer uma brincadeira um pouco de mau gosto, que nos lembra de um antigo hábito, né? Na minha infância a gente ouvia uma música que era assim. E naquele tempo esse tipo de música era aceitável, pelo menos onde eu convivia isso era aceitável. Era engraçado porque muitas coisas eram podadas porque eram violentas ou sexuais, mas músicas como essa e outras coisas como Banheira do Gugu e esse tipo de prática era aceitado socialmente e se assistia isso abertamente em horário em que crianças podiam estar assistindo televisão também. Então, veja como a gente está evoluindo e como há cerca de 15, 20 anos o descuido com essa informação era muito maior. O que a gente vai fazer é botar a mão no joelho e dar uma baixadinha e vai mexendo o joelho. Não é para mexer o bumbum não, tá? Mexer o joelho. A brincadeira é essa, a gente sempre lembra de alguma música, né? Mexe o joelho. 5 vezes para um lado, 5 vezes para o outro. Afasta um pouquinho os pés. Mãos nos quadris. A gente circula. 5 vezes também, circulando os quadris. É interessante a gente notar o hábito, porque quando eu dei a instrução, a música pode ter vindo na tua mente. E a gente pode observar então como funcionam os hábitos. Eles são assim com tudo. Tudo que você fez várias vezes vai tender a se repetir. Mesmo que o teu fazer tenha sido somente ouvir. E circula. Para no centro. Junta as mãos aqui na frente. Uma mão em cima da outra, palmas abertas, inspira, ergue os braços. Lembra de não erguer os ombros, tentando manter os braços esticados e fazendo o maior círculo possível com os braços. E eu expiro e giro eles para trás. Inspiro, troco a mão que está em cima. Expiro, giro para trás. Inspira, expira. Sempre trocando a mão que está em cima. Inspira, expira. Inspira, expira. E agora invertendo. As mãos agora vão estar com as palmas para frente. Eu esqueci de dizer, né? Tem pessoas que podem não estar olhando ou, enfim, precisam da condução pela voz. Então as mãos ficam, os braços esticados, as mãos na região dos quadris, uma mão sobre a outra. A gente fez com as palmas para você, agora a gente vai fazer com as palmas para frente. Inspira, abre os braços, desenhando grande círculo, subindo por trás. Expira, junta lá em cima e desce pela frente, no centro. Inspira,
E segue descendo pela frente. Expira, inspira, sobe por trás, abrindo as mãos, abrindo as palmas. Expira, desce pela frente. Inspira, expira, mais uma vez, inspira, expira. Agora eu vou esticar os meus braços, vou manter os cotovelos na linha dos ombros e vou dobrar os cotovelos. As mãos vão tocar os ombros. Então o cotovelo está esticado para frente, o cotovelo está para frente, apontando para frente, tá? Eu inspiro, estico meus braços para frente. Expiro, dobro os braços, sem descer cotovelos, as mãos vêm para os ombros. 2, inspira, expira. 3, inspira, expira. 4, inspira, expira. 5. E agora os cotovelos ficam para fora, estavam para frente, agora eles vão ficar para fora. Inspira, expira. 1, inspira, expira. 2, inspira, expira. 3, inspira, expira. 4, inspirou, abriu, expirou, fechou. 5. Mãos para frente agora, como se apoiasse a palma das mãos numa parede reta, completamente perpendicular, vertical. Inspira, expirando, eu desço a mão inteira, os polegares juntos dos dedos, outros dedos, desço a mão inteira, mexendo apenas o pulso. E agora as mãos estão também na parede, só que as palmas para mim. Inspira, sobe, expira, desce. Inspira, sobe, expira, desce. Não esquece da tua postura, as pernas firmes, umbigo recolhido. Inspira, sobe, expira, desce. 4, inspira, expira. 5. Agora, ó, mãos fechadas, eu abro as mãos inteiras. Espalho bem os dedos, inspira. Expirando, fecha o polegar, indicador, médio, anelar, mindinho. Os braços permanecem esticados. Inspira, vai abrindo a partir do mindinho. Expira, vai fechando a partir do polegar. Dedo a dedo, não fecha tudo de uma vez não, tô vendo, hein? Inspira. Expira. Inspira. Expira. Faz um movimento intenso, abrindo bem as mãos e fechando bem as mãos. 4ª vez, inspira, expira. 5ª vez, inspira, expira. Com as mãos fechadas agora e juntas, a gente vai circular. Inspira e expira, circula as mãos. Inspira e expira. Note que o cotovelo não se move, é um movimento apenas de pulso. As palmas das mãos ficam sempre para baixo. Inspira e expira, inverte. Inspira e expira. 1, 2, 3, 4, 5. E agora descansa um pouquinho os braços. Você vai notar que esses pequenos movimentos já são capazes de gerar um esforço no corpo. E você vai sentir talvez a musculatura dos ombros e braços. Vamos mexer um pouco agora o pescoço, circulando. Vai com ele lá atrás, vai para uma orelha, desce, solta o ar. Inspira, sobe ele pela outra orelha. 1, expira. Se inspira, continua circulando o pescoço. 2, expira.
inspira, expira. 3, inspira, circulando a cabeça, expira. 4, inspira, sobe, expira, desce. 5, inverte, inspira, expira. 1, inspira, expira. 2, inspira, expira. 3, inspira e expira. 4, inspira, expira. 5. Olha para frente. Agora a gente vai fazer um exercício que ajuda muito a quem tem dores nos ombros, pescoço e nuca. É um exercício muito simples e que alivia muito dores de cabeça e dores nessa região. Veja só, é apenas isso. Eu vou respirar sempre pelo nariz. Inspira. Expirando, eu giro a minha cabeça para a esquerda. Suavemente, muito delicadamente. Inspirando, eu volto para o centro, bem devagarzinho. E giro para a direita. 1. Inspira no centro. Expira à esquerda. Inspira no centro. Expira à direita. 2. Inspira centro. Expira esquerda. Inspira centro. Expira direita. 3. Inspira centro. Expira esquerda. Inspira. Expira direita. 4. Inspira centro. Expira esquerda. Inspira centro. Expira direita. 5. Volta para o centro inspirando. Então só de você respirar tranquilamente já alivia as tensões. E quando você movimenta conscientemente, você traz consciência para essa região, né? Você relaxa e ativa a circulação. Então, os remédios, às vezes, eles vêm para desbloquear algumas tensões energéticas, mesmo alopáticos. De um jeito, às vezes, meio desastroso, eles fazem isso. E a gente pode fazer isso sem os efeitos colaterais que os alopáticos causam. Então, claro, eu não estou aqui dizendo que não tomem os seus remédios, tá, gente? Isso é importante. Tomem os seus remédios prescritos pelos médicos. Mas a automedicação é muito perigosa. E a gente tem uma medicina no nosso próprio corpo. Então, o segundo movimento para aliviar dores de cabeça é o movimento vertical. Você traz a consciência para o corpo, a energia desbloqueia. Sempre que você sentir uma dor, não tente fugir dela. Olhe para ela. Quanto mais você fugir, mais ela vai te causar dor, mais vai te causar sofrimento. Então, com o corpo firme, olhando para frente, inspira, laterais do pescoço erguidas. Expira, queixo para baixo. Se você puder, olhe o meu movimento, queixo para baixo. Não vou com a cabeça inteira lá na frente. Inspira no centro, expira, queixo para cima. Gentilmente. Inspira no centro, expira, queixo para baixo. Inspira, expira, queixo para cima. Inspira, centro, expira, queixo para baixo. Inspira, centro, expira, queixo para cima. 3, inspira, expira para baixo. Inspira,
expira para cima. 4, inspira no centro, tranquilamente. Expirando o queixo para baixo, inspirando no centro, expirando o queixo para cima, inspira no centro e para. Então aqui você já tem algumas ferramentas, né, de aquecimento e até de tratamento para uma eventual dor nessa região, uma dor na cabeça. Então a gente vai fazer agora uma série de exercícios que ajuda a gente a liberar a digestão. Então a recomendação é que se faça isso pela manhã, barriga vazia, e você pode tomar 2 copos de água direto. E essa água ela vai ser manipulada pelos intestinos, né, através desses exercícios, para ajudar a liberar a digestão, tá? Então o primeiro exercício é parecido com o que a gente fez no começo dessa prática. O primeiro exercício é esse. Pés bem firmes, pernas firmes, umbigo recolhido, olha para frente, inspira, ergue os braços, olha lá para cima. Expira, desce os braços, olha para as mãos e depois olha para frente. Inspira, ergue os calcanhares, ergue os braços, puxa o umbigo para dentro, tá? Expira, desce tudo. Mantém apenas o umbigo sugado. Como é esse umbigo sugado? É eu puxando ele para dentro e para cima. Dessa forma, como quem quer estufar o peito. Inspira, expira. 3. Inspira, expira. 4. Inspira, expira. 5. Agora, um movimento lateral. Afasta os pés mais do que a largura dos quadris. Ergue novamente os braços. Puxa o umbigo para dentro. Deixa os ombros para baixo, distante das orelhas. Inspira. Expira para o teu lado esquerdo. Inspira no centro. Expira direito. 1. Inspira. Expira. Inspira, expira. 2. Inspira, expira. Inspira, expira. 3. Inspira e expira. Inspira, expira. 4. Inspira no centro, expira esquerda. Inspira no centro, expira direita. Inspira no centro, relaxa os braços. Agora o terceiro movimento é braços na linha dos ombros. Inspira, vira para a tua esquerda e vai girando como se os braços não movessem. Quando o tronco para de mover, não tem mais tronco para ir, aí você começa a dobrar as articulações dos braços. Mão direita vai parar lá no ombro esquerdo, a mão esquerda vem parar aqui no quadril direito, na crista ilíaca direita. Solta o ar, olha para trás e sem ar, tenta torcer um pouco mais. Inspira, abre os braços na linha dos ombros. Expira, inverte. Inspira no centro. 1. Expira. Sem ar, tenta torcer um pouco mais. Inspira, abre os braços na linha dos ombros. Expira. 2. Inspira e expira. Inspira e expira. 3.
Inspirou, braços. Expirou, dobra. Inspirou, abriu os braços. Expirou, torceu para a direita. 4. Inspirou. Expirou para a esquerda. Inspirou. Expirou, direita. 5. E relaxa os braços. Respira. E aí você pode esperar um pouco. Se você não tiver ido ainda no banheiro, pode esperar, sentar um pouquinho e ter calma, porque é um exercício que a gente precisa ter calma, esperar, aprender a esperar, tá? Se o teu intestino não funciona bem reguladinho, então é preciso ter um pouco de calma. Então agora, esses foram os aquecimentos de hoje. Agora a gente vai deitar para relaxar. Então para a gente relaxar agora, a gente vai se deitar. A gente se vira de costas para o sol, que agora a gente vai dizer que a consciência ela vai diminuir um pouco, tá? Nunca com os pés para o sol. Então me viro de costas para a nascente e com os joelhos flexionados, sentado, joelhos flexionados, pés no chão. Eu vou descer os cotovelos e desenrolar a coluna, deitando no chão devagarzinho. Nessa posição, com os joelhos ainda flexionados, coloca as mãos no umbigo e respira durante alguns instantes. Você pode juntar os pés. Você junta os joelhos, afasta os pés. Apenas coloca as mãos no umbigo e respira. Mantenha-se assim por alguns instantes. Devagarzinho, no seu tempo, vai esticando as pernas, afastando bem os pés, deixando ele cair para os lados, afastando os braços, palma das mãos voltadas para cima, ombros no chão. Respira. Observa a tua respiração e depois entrega ela. Não se preocupa mais com a tua respiração. Palma das mãos, planta dos pés. Percebe apenas as palmas das mãos e planta dos pés. Quando você percebeu o ar entrando, vem para as palmas das mãos. Percebeu o ar saindo, vai para a planta dos pés.
Apenas percebe. Na inspiração, percebe as palmas das mãos. Na expiração, movimento para a planta dos pés. Inspira, sobe para as mãos. Expira, desce para os pés. Apenas relaxa, deixa teu corpo inteiro largado no chão. Deixe-se permanecer deitada, com o corpo imóvel, os olhos fechados, nenhuma preocupação. Devagarzinho vai dobrando os dedos das mãos e os dedos dos pés. Move os pés para dentro, pés para fora, ponta dos pés para dentro, ponta dos pés para fora. Cabeça para um lado, cabeça para o outro. Devagarzinho vai esticando o corpo, se espreguiçando. Pode bocejar, vai dobrando os joelhos e abraçando as pernas, massageando a coluna para um lado e para o outro, com movimentos para um lado e para o outro. Vai se virando para o teu lado direito. Nessa posição, se acolha como um bebê. Acolha o seu corpo como um bebê. Como alguém que precisa de carinho, cuidado, atenção.
Respira. Faz um carinho no teu corpo, sem vergonha, sem pensamentos, sem sexualizar o carinho ou teu corpo. Apenas toca a tua orelha, toca teu cabelo. Percebe como é agradável estar consigo mesmo. Para devagarzinho, você se acolhe aqui com todos os seus defeitos e qualidades. E usando o apoio das mãos, mantendo os olhos fechados, eu vou subindo o tronco, a cabeça é a última a subir. E eu me sento numa posição meditativa. Respiro durante alguns instantes. Como eu falei na última aula, né, você pode respirar 3 vezes antes de começar ou terminar qualquer atividade. Com as mãos em prece, inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om. Agradeço a presença de vocês. Se vocês curtiram, marca com um joinha aqui embaixo. Se inscrevam no canal para receber todas as novidades do meu trabalho. E nos vemos no próximo encontro. Gratidão.